Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre logaritmos. Bem, qual é o conceito então de logaritmo? Sejam então A e B dois números reais positivos, então eu vou dizer que o logaritmo de B na base A é igual a x se e somente se A elevado a x for igual a B. Ou seja, eu estou então aqui definindo o log de B na base A como sendo x a partir de uma equação exponencial. O B a gente vai chamar de logaritmando, certo? E o A gente vai chamar de base desse logaritmo. Então, na prática, como é que eu calculo um logaritmo? Eu vou resolver uma equação exponencial. Então, vamos começar aqui com alguns exemplos, tá? Exemplos. Se eu quero saber, se eu quero determinar o logaritmo de 9 na base 3, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou usar a definição. Então, log de 9 na base 3 é igual a x, se somente se 3 elevado a x for igual a 9. E aí agora eu tenho que resolver essa equação exponencial. Para resolver, eu vou colocar então todo mundo na mesma base 3. Então, eu fico com 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Como a função exponencial ela é injetiva, então, consequentemente, x tem que ser igual a 2. Ou seja, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que o log de 9 na base 3 é igual a 2. Ok? Mais um exemplo. Log de 8 na base 2. O que é um log de 8 na base 2? Bom, pela definição, isso é x, se somente se, 2 elevado a x for igual a 8. Ou seja, eu vou mais uma vez resolver uma equação exponencial. Bom, mas isso é o mesmo que escrever 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo. E novamente eu utilizo a injetividade da função exponencial para concluir que nesse caso x tem que ser igual a 3. Ou seja, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Certo? Então a gente vai utilizar sempre a definição para calcular o valor de alguns logaritmos. E é claro que isso nem sempre vai ser uma tarefa simples. Mas essa vai ser a nossa ferramenta. Bom, eu observo também o seguinte: pela definição de logaritmo, a gente vê que a gente tem um conceito de potência atrelado a essa definição. O que quer dizer que, quando eu for trabalhar com logaritmos, através das minhas propriedades de potências, é possível também obter propriedades nos cálculos de logaritmos. Justamente isso é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos enunciar algumas propriedades de logaritmos e utilizar as propriedades que a gente tem de potência, em particular essas que eu coloquei aqui como lembrete, para chegar em propriedades também para calcular logaritmos. E aí eu abro um parênteses para o seguinte: se você não tem um bom domínio ainda sobre propriedades de potências, eu estou deixando aqui um link na descrição do vídeo para que você possa recapitular nesse vídeo que eu faço sobre potências racionais, potências inteiras, todas as propriedades aqui, ok? Então, confere lá o vídeo, você vai ver que também eu desenvolvo essas potências aqui e algumas outras propriedades de maneira bem interessante. Mas vamos lá. Quais são então as propriedades de logaritmo? Bom, eu vou elencar aqui algumas dessas propriedades, e vou estar demonstrando cada uma delas. Bom, a primeira, ela é bastante simples, Ela diz que o log de A na base A é igual a 1, certo? Vou enunciar cada uma delas aqui, tá? A segunda diz que o log de 1 na base A é igual a 0, Terceira propriedade diz que o log de B vezes C na base A é o log de B mais o log de C, ambos na base A, certo? Eu vou
escrever o próximo aqui. Quarta propriedade, né? O log de B dividido por C na base A é o mesmo que o log de B menos o log de C, ambos na base A. Quinta propriedade, a gente também vai ter que o log de B elevado a C na base A é igual a C vezes o log de B na base A. E a sexta propriedade é uma propriedade interessante que a gente chama ela de mudança de base, né? Ela diz que o log de B na base A é o log de B na base C dividido pelo log de A na base C, onde C é uma base arbitrária, tá? Certo? Para todo C pertencente aos reais positivos. Ok? Muito bem. Então eu vou demonstrar cada uma dessas propriedades, certo? E eu vou começar pela propriedade número 1. Certo? Vamos começar então pela propriedade número 1. A propriedade número 1 é bastante simples, eu vou utilizar simplesmente a definição, né? A propriedade número 1, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular então o log de A na base A, isso é x, se somente se A elevado a x for igual a A, né? Essa é a minha definição. Mas A eu posso escrever como sendo A elevado a 1, né, que não muda nada, e isso é equivalente a dizer, né, isso é equivalente a dizer que x é igual a 1. Ou seja, x é o log de A na base A, ou seja, consequentemente, eu estou concluindo que o log de A na base A é igual a 1. Então, de fato, né, eu verifiquei essa primeira propriedade. Ok? Certo? Vou até escrever assim, né, propriedades de log. Ok? Então a primeira está verificada. A segunda, ela tem uma conexão muito direta com essa propriedade aqui, né? A elevado a zero é igual a 1. Então vamos demonstrar a segunda. A segunda propriedade pede para calcular o log de 1 na base A, onde A aqui é um número positivo qualquer, certo? Bom, vamos à definição. Isso vale x se somente se A elevado a x for igual a 1, que é o nosso logaritmano. Bom, 1 eu posso escrever, de acordo com essa propriedade aqui, eu posso escrever como sendo A elevado a zero, certo? Então isso aqui é A elevado a x igual a A elevado a zero. Pela injetividade da função exponencial, eu posso concluir que x é igual a zero. Ou seja, x é igual a zero, mas quem é x? X é o log de 1 na base A. Então, o log de 1 na base A é zero. Então, eu também verifiquei essa segunda propriedade. Certo? Muito bem. Para a terceira propriedade, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, então eu vou apagar aqui a demonstração das duas primeiras. Ok? A gente vai utilizar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, eu vou ter que apagar. Então, vamos demonstrar agora a terceira propriedade. Bom, eu quero calcular o log de B vezes C na base A. Para chegar nessa conclusão, eu vou definir x como sendo o log de B na base A, certo? E eu vou definir y como sendo o log de C na base A, certo? Estou definindo x e y dessa forma. Bom, pela definição de logaritmo, isso é equivalente a dizer o seguinte, né? Isso é equivalente a dizer o seguinte, que A elevado a x é igual a B. A elevado a x é igual a B. E isso daqui está me dizendo que A elevado a y é igual a C. Certo? A elevado a y é igual a C. Certo? Ok?
Então, se eu fizer a elevado a x vezes a elevado a y, é o mesmo que b vezes c. Então, consequentemente, né, se eu fizer a elevado a x vezes a elevado a y, isso vai ser o mesmo que b vezes c. Agora eu vou utilizar essa propriedade aqui de potência, né? Potência, produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então isso aqui é o mesmo que a elevado a x mais y igual a b vezes c. Mas pela definição de logaritmo, isso aqui é o mesmo que dizer que o log de b vezes c na base a é igual a x mais y. Né? Utilizando a definição de logaritmo, é exatamente isso. Mas quem é x e quem é y? Bom, x é o log de b na base a. E quem é y? É o log de c na base a. Então, você demonstrou, né, log de b vezes c na base a, log de b na base a mais log de c na base a. Então, está demonstrado também a propriedade número 3. A propriedade número 4, ela é muito semelhante à demonstração aqui da propriedade número 3, tá? Eu vou chamar de x log de b na base a, eu vou chamar de y log de c na base a, eu vou ter essas equivalências aqui, só que ao invés de multiplicar a elevado a x por a elevado a y, eu vou dividir a elevado a x por a elevado a y, certo? Então, o que vai alterar aqui? Vai alterar apenas essa parte aqui, né? Aqui vai permanecer parecido, né? Aqui vai alterar, que eu estou fazendo uma divisão. Certo? Então vai alterar aqui pouca coisa. A ideia é praticamente a mesma. Só vou ajustar para utilizar uma propriedade diferente. Certo? Então, o que vai ser? Eu vou dividir a elevado a x por a elevado a y. Isso é o equivalente a dividir b por c. Certo? Agora eu vou utilizar qual propriedade? Essa daqui, né? A elevado a x dividido por a elevado a y. Ou seja, quociente de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, aqui vai ficar x menos y. Agora, pela definição de logaritmo, eu estou dizendo que o log de b, né, perdão, aqui é dividido, né? Certo? Aqui é dividido. Dividido por c. Certo? Então, pela definição de logaritmo, eu estou dizendo que o log de b dividido por c, né? Até escrever um pouquinho mais aqui para frente, para não atrapalhar a notação. O log de b dividido por c na base a é igual a x menos y. Bom, mais x menos y, quem é x e quem é y? Log de b na base a e y é log de c na base a. Então, isso é log de b na base a menos log de c na base a, e também a gente está verificando aqui a propriedade número 4, ok? Muito bem, nessa foi a demonstração da propriedade número 4 agora, né? Aqui a gente demonstrou o número 4, esqueci de alterar aqui, certo? Muito bem, demonstração da propriedade número 5, né? Propriedade número 5. Então vamos lá, vamos apagar aqui para fazer a propriedade número 5. Propriedade número 5, eu quero calcular o log de b elevado a c na base a. Então, eu vou começar chamando de log de b na base a de x, certo? Eu vou definir como sendo x o log de b na base a. Pela definição de logaritmo, isso é equivalente a dizer que a elevado a x é igual a b. Agora, eu vou elevar a c dos dois lados, certo? Elevar a mesma potência dos dois lados. Então, isso aqui vai ser a elevado a x elevado a c igual a b elevado a c. E agora eu vou utilizar também uma propriedade de potência, que eu tenho potência de potência, né? Que é justamente essa daqui. Então, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ser a elevado a c vezes x, né? Ou x vezes c, né? Tanto faz, né? Igual a b elevado a c. Pela definição de logaritmo, isso aqui está me dizendo que o log de b elevado a c na base a é igual a c vezes x. Né? Utilizando a definição do logaritmo,
log de B elevado a C na base A é igual a C vezes X. Mas quem é X? X é o log de B na base A, então isso é C vezes o log de B na base A. E aí você demonstrou também a propriedade número 5. Falta então a propriedade número 6, né, que como eu disse, é uma propriedade bem particular, bem interessante, né, que se chama, né, mudança de base. Certo? Mudança de base. Né? Justamente porque você escolhe uma nova base arbitrária aqui, né? Você está com um logaritmo aqui na base A e você troca para uma base que você deseja, uma base arbitrária. Ok? Muito bem, então vamos demonstrar essa sexta propriedade. Ela é uma propriedade muitíssimo interessante, tá? Na prática, na hora de calcular logaritmos, ela vai ser bastante útil, certo? É uma propriedade algébrica bem útil. Então vamos demonstrar agora a propriedade número 6, né? Aqui foi a número 5. Vamos agora ao número 6, que é a última que nos falta. Propriedade número 6 diz o seguinte, né? Então, log de B na base A é igual a isso. Bom, para a gente então chegar nesse resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir x como sendo o log de B na base C, eu vou definir y como sendo o log de A na base C e eu vou definir z como sendo o log de B na base A, certo? Então, pela definição de logaritmos, a gente ganha o quê? A gente ganha que C elevado a x é igual a B, né? C elevado a x é igual a B. Nessa segunda, a gente ganha que C elevado a y é igual a A. Certo? E nessa última, a gente ganha que A elevado a Z é igual a B. Muito bem. Então, por um lado, B é C elevado a x, né? E A é elevado a C vezes Y, ou perdão, C elevado a Y. Por outro lado, A elevado a Z é igual a B. Então, eu vou substituir aqui o valor de A, vou substituir aqui o valor de B. A eu vou substituir por C elevado a Y, B eu vou substituir por C elevado a x. Então, isso aqui implica que C elevado a Y elevado a Z é igual a C elevado a x. Vou utilizar novamente uma potência de potência, então conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou concluir que C elevado a Y vezes Z é igual a C elevado a x. A conclusão, né, pela injetividade da função exponencial, é que x tem que ser igual a y vezes z. Mas quem é x, quem é y e quem é z? Bom, x é o log de b na base c. Log de b na base c. Quem é y? Log de a na base c. Log de a na base c. E quem é z? É o log de b na base a. Log de b na base a. Então, se você passa, né, o log de a na base c dividindo, você encontra exatamente o que está, né, escrito aqui na propriedade número 6. Então, você demonstrou também a propriedade de número 6. Essa mudança de base, ela é bem interessante, né? Tem um caso particular dela que é bem interessante, né? Que geralmente alguns autores, alguns livros até colocam isso como uma propriedade à parte, mas é um caso particular da propriedade 6, que é quando você escolhe o C como sendo o próprio B, certo? Então vamos colocar aqui como observação, né? É uma consequência da propriedade de mudança de base. E aí a gente vai escrever isso aqui como observação. Ela termina sendo também bastante útil, né? Por isso alguns autores até colocam como sendo uma propriedade diferente. Né? Qual que é a observação? Né? Na propriedade 6 aqui, né, se eu fizer C igual a B, né, a gente tem o seguinte, né? Log de B na base A é igual a
log, se eu fizer, como vale para todo C real, em particular vale para C igual a B. Então, isso é log de B na base B, dividido por log de A na base B. Como log de B na base B? Pela propriedade número 1, né? Isso vai ser igual a 1. Então, a conclusão que a gente chega é que o log de B na base A é 1 sobre o log de A na base B. Ou seja, eu posso inverter o logaritmando com a base e o preço que eu pago é simplesmente inverter, né? Inverter o meu logaritmo, certo? Então, se eu quero calcular o log de A na base B, basta eu inverter o log de B na base A, certo? Isso aqui é bem útil, é bem interessante, mas não é uma propriedade à parte, né? É apenas uma consequência da propriedade de mudança de base.